Boa noite a todos. Paz seja convosco. Amém, amados? Hoje é a nossa primeira sexta-feira de um ano que eu creio, e eu quero que você creia também, que será um ano de vitória. Quem é que crê que esse ano vai ser um ano de vitória? Mas eu não estou dizendo que você não vai passar por nenhuma luta. Não se iluda. Mas é que para nós ter vitória, nós precisamos ter o quê? Luta. E o que determina a vitória? É quando Deus está no processo. É quando Deus está no centro. É quando Deus está no comando. O que eu quero que você entenda, que se esse ano nós realmente entronizarmos a Cristo na nossa vida, você poderá viver o melhor ano da sua vida. E isso não é conversa, é palavra. Mas Cristo precisa ser o centro. Porque quando João Batista olha para Jesus, ele diz: é chegado o reino de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você abrir o teu coração para aquilo que a palavra te diz, e deixar que o reino de Deus se manifeste na tua vida, obrigado, você vai viver as promessas que Deus tem para a tua vida. Você crê? Amém. Então levanta a tua mão ao céu e diga assim: Senhor, eu quero que o teu reino se manifeste sobre a minha vida. Assim eu vou viver as promessas que o Senhor tem para a minha vida nesse ano. Amém? Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 21. Marcos capítulo 1, versículo 21. Amém? Versículo 21 nos diz assim: entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o santo, diga, o santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos, diga todos, todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abrir a nossa mente e o nosso coração para a tua palavra, e queremos te pedir nessa noite: Senhor, fala conosco, ministra, Pai, ao nosso coração, porque tu sabe como estamos, tu sabe o que precisamos. Então vem e manifesta o teu reino sobre as nossas vidas. Usa-me como instrumento, e que as palavras que saem da minha boca venham diretamente do teu trono. E a igreja que crê, diga glória a Deus.
Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, eu quero fazer uma pergunta bem simples para você. Pode baixar um pouquinho o retorno. O som. O que é uma ilusão? Ilusão é algo que não existe. Eu crio na minha imaginação, eu posso escrever, mas não é algo concreto. É algo que foi fantasiado. É algo que foi inventado. É algo que foi criado, sei lá, para assustar uma criança, para contar uma história. Mas não é verdadeiro. Amém? A pergunta agora que eu faço para você é muito simples. E Jesus Cristo? Ele é uma ilusão ou ele é verdadeiro? Vou perguntar de novo. Jesus Cristo, ele é uma ilusão ou ele é verdadeiro? Glória a Deus. Até fiquei com medo. Porque nós temos que entender que Cristo, ele é real. Cristo, ele é Filho de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele desce a essa terra com um propósito, com uma missão. Sabe qual? Bata no teu peito e diga: ele veio me salvar. Ele veio morrer na cruz por mim, ele veio morrer na cruz por você. Ele veio para que eu tenha vida, que você tenha vida e que nós tenhamos vida em... Ele é real. Ele se despiu da sua glória, viveu como um homem, sofreu como homem, foi crucificado como homem e ressuscitou como Filho de Deus, como aquele que nem a morte teve poder, nem a morte conseguiu deter ele. E esse é o nosso Salvador. Esse é aquele que nos ama. Esse é aquele que quer nos ver bem. Esse que nos diz que quer nos fazer mais do que vencedores. Esse é real. Diga: Cristo não é uma ilusão. Ele é real. Ele vive. E o que nós precisamos entender, que a Bíblia ela nos declara uma coisa, que há poder no nome de Jesus. Diga comigo: há poder no nome de Jesus. Se você entendesse essa pequena frase e usasse ela, a sua vida com certeza teria muita coisa diferente. Sabe por quê? Porque às vezes, amados, nós estamos numa luta, às vezes nós estamos passando por um problema, e aí reclamamos, murmuramos, muitas vezes questionamos Deus, e esquecemos de dizer essa frase: para o problema. Problema tu veio na minha vida, mas há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus Cristo, e este problema ele não consegue ficar na minha vida, porque há poder no nome de Jesus para mudar essa história na minha vida. Seja na tua vida, seja na tua casa, seja na tua família, há poder no nome de Jesus. E nós precisamos viver isso. Por que eu estou dizendo isso para você? Nós lemos uma história, que a Bíblia nos conta de um homem que estava na sinagoga. A sinagoga é como é chamada a igreja dos judeus. Então era um homem que estava dentro da igreja, mas que tinha um espírito imundo. De repente, nós chegamos assim. Chegamos com um espírito imundo, chegamos com 2, com 3, com mais.
E muitas vezes nós não damos liberdade para Cristo se manifestar na nossa vida e mudar a nossa história. Aquele homem frequentava aquele lugar, aquele homem ele ia naquele lugar e aquele espírito imundo estava com ele. Só que chegou um dia, quem é que estava lá? Jesus. E por que há poder no nome de Jesus? Porque eu quero contar uma história para você. Se você prometer que você não vai rir de mim. Mas eu sei que você vai rir. Tem gente que já está rindo, que eu acho que já ouviu contar a história. Antes de eu me converter, eu passei por uma experiência. Que ali, antes de eu me converter, eu entendi o que era o poder no nome de Jesus. Eu estava num lugar, eu era ateu, à toa. Não queria saber de Deus, não queria saber de igreja, não queria saber de nada. E naquele lugar que eu estava, uma menina foi possuída por um demônio. Um demônio manifestou nela. Eu olhei para aquele trem, fiquei pensando, o que está acontecendo? Aí saiu um correndo, tirou as crianças de perto. E aí o outro olhou para mim e disse assim, vem cá ajudar. Eu ajudar a fazer o quê? Aí chegou e disse assim, segura nas pernas, a menina estava deitada no chão. Uma menina pequena, como a Luana, franzina. Eu cheguei e agarrei as pernas, e ela só fez assim com as pernas. Deu uma encolhida e fez assim. Pensa num cara que voou uns 2, 3 metros. Quando eu caí no chão, que eu olhei para aquela menina, eu regalei um olhão desse tamanho. E eu pensei, meu Deus do céu, de onde é que tem tanta força? E eu olhei, o que é isso? E aí a pessoa que estava comigo disse assim, isso é um demônio. Quase quem sai disparando sou eu. Vou saber o que é isso? E aí aquela pessoa disse assim, estava 3 pessoas tentando segurar aquela menina. Ela fazia o que queria com nós. Nos jogava para um lado, nos jogava para o outro, e lá nós. E aí aquela pessoa disse assim, nós temos que dizer, os 3 juntos, sai desse corpo que não te pertence. E nós começamos os 3. Sai desse corpo que não te pertence. Sai desse corpo que não te pertence. Sai desse corpo que não te pertence. 1 minuto depois, sai desse corpo que não te pertence. 3 minutos depois, sai desse corpo que não te pertence. 5 minutos depois, sai desse corpo que não te pertence. O que aconteceu? Nada, a menina cada vez pior. E eu cada vez mais apavorado, que eu só olhava para a porta com vontade de disparar. Porque ela começou a falar umas coisas estranhas. E eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Só que aquela pessoa que disse, para nós dizer essa frase, ela olhou e disse, nós temos que dizer, sai desse corpo que não te pertence, em nome de Jesus. Só aumentou uma palavra ou 2. Só que quando nós começamos, sai desse corpo que não te pertence, em nome de Jesus, a menina parou. E aí eu olhei para aquilo ali e nós começamos a dizer. E foi questão de segundos. E o demônio saiu. 1 ano e pouco, 2 anos depois eu fui me converter. E quando eu cheguei na igreja e eu vi uma pessoa endemoniada, eu disse assim, é só falar o nome de Jesus. Porque tem poder no nome de Jesus. Eu contei essa história para que você entenda a história desse homem. A Bíblia vai nos contar a história que Jesus Cristo, ele chega numa cidade, e ele vai a uma igreja, e lá ele começa a fazer o que ele mais fez no seu ministério. Versículo 21, o que a Bíblia diz? No final, Sabe por que hoje muitas pessoas estão com as suas vidas destruídas? Porque não conhecem a palavra de Deus. Porque falam em Deus, muitas vezes vão na igreja, mas não conhecem a palavra. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz, o meu povo está sendo destruído, porque falta conhecimento. Se você não conhecer a palavra de Deus, se você não conhecer o poder de Deus, você corre o risco de ser destruído dentro da igreja. E você ainda perguntar, mas eu estou aqui. Está num lugar, amados,
nem sempre significa muita coisa. E a Bíblia agora vai nos dizer que Jesus estava ali, e ali ele ensinava. E aí na sequência vai dizer assim: e maravilhavam-se da sua doutrina. Porque ensinava como tendo o quê? Diga, eu preciso ter autoridade no nome de Jesus. Porque se eu chegar na minha força, seja o Daniel na força dele, seja o João na força dele, e nós olhar para um monte e dizer assim: monte, sai daqui, o monte vai ficar no mesmo lugar. Mas a Bíblia diz: se tu olhar para um monte e dizer para ele: monte, te levanta daqui e te lança no mar, assim vai acontecer. Porque há poder no nome de Jesus. Da mesma maneira que se nós olharmos para uma pessoa que está enferma e orarmos para ela, há poder naquela palavra para a cura acontecer. Mas e se a pessoa não foi curada, pastor? Aí a vontade é de Deus, quem sabe é Ele. A nossa função, a nossa missão é orar e pregar o Evangelho. Quem faz a obra? O problema é que muitas vezes nós estamos querendo substituir o papel. Nós estamos querendo inverter o papel. Nós estamos querendo fazer o que é para Deus fazer. E o que é para nós fazer, nós não fizemos. O que eu quero que você entenda é isso. As pessoas, quando ouviram Jesus, elas ficaram admiradas. E a Bíblia diz, ele ensinava com autoridade. E ainda faz uma comparação, ele não ensinava como os escribas. Os escribas podiam ser letrados, podiam ter estudado tudo, podiam saber tudo na ponta da língua, como se diz, mas não tinham autoridade, não tinham poder. E sem autoridade, sem poder, nada acontece. Quando nós olhamos para os evangelhos, quando nós olhamos para o início da igreja primitiva, a base de tudo era a manifestação do poder de Deus. O que é que nos diz no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5? Paulo está dizendo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Preste atenção. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos... Mas aonde a nossa fé tem que se apoiar? Diga, no poder de Deus. Quando a nossa fé está apoiada no poder de Deus, nós temos tudo para viver o melhor de Deus. E Paulo, ele entendeu isso e ele disse isso para a igreja. A nossa palavra, a nossa pregação, ela não consiste em palavras de sabedoria humana. Tu pode ir para uma faculdade, tu pode fazer teologia, tu pode estudar aonde for. Tu pode ser muito bom, pode fazer curso de oratória, tu pode falar muito bem. Mas se não tiver manifestação do poder de Deus, você não tem nada. Quando eu oro, eu digo, Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça. Eu não quero estar em cima daquele altar, eu quero que o Senhor esteja naquele altar. Que as palavras saiam da minha boca, mas porque vem do Senhor. Porque senão vão ser só sabedoria humana, e se for só sabedoria humana, as pessoas que vão lá na igreja não vão sair diferentes. Mas quando há manifestação do poder de Deus, a cura acontece, não acontece? A tua enfermidade, nunca mais. A sua enfermidade, o que aconteceu com ela? Nunca mais. Por quê? Porque há a manifestação do poder de Deus. O que nós precisamos entender, amados, para que a nossa vida mude, precisa manifestar o poder de Deus. Na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, o poder de Deus precisa se manifestar. Por isso que as pessoas olharam para Jesus e se admiraram. E aí então ele vai dizer, a palavra vai dizer: e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. Um homem com um espírito imundo dentro da igreja. Será que nós não estamos assim?
Que isso, pastor? O senhor está dizendo que eu estou endemoniado? Calma, não se assuste. Depois a gente ora e descobre. Porque às vezes, amados, nós estamos achando que está tudo bem na nossa vida. E quando o poder de Deus se manifesta, nós vamos descobrir se realmente está ou não. Às vezes as pessoas chegam e a gente diz assim: e aí fulano, como é que está? E a pessoa faz o quê? Bota um sorriso falso no rosto. Está tudo bem. Mas aqui dentro está arrebentado. Está dizendo que está tudo bem para não precisar chorar na frente dos outros. Às vezes nós estamos assim, amados. Nós chegamos muitas vezes na porta da igreja. E aí quando alguém dá paz, tu dá paz. Má vontade já é tu cair no choro. Sabe por quê? Porque nós podemos mostrar uma coisa, mas Deus conhece isso aqui, ó. Quando você bota o teu pé lá na porta, Deus já sabe como é que está o teu coração. Deus já sabe como é que está a tua vida. E a diferença entre o poder de Deus se manifestar em você e você sair diferente da maneira que você entrou, está nisso. Em você buscar a manifestação do poder de Deus na tua vida quando você estiver aqui. Mas aí não é só aqui na igreja, é na sua casa. É no seu tempo de oração. É no seu tempo de busca do Senhor. É isso que nós precisamos entender. Aquele homem, ele estava na igreja, mas não acontecia nada. Às vezes nós estamos na igreja e também não acontece nada. E a pergunta é: será que a culpa é de Deus? Será que a culpa é do pastor? Ou será que é nós que muitas vezes viemos para cá com o nosso coração fechado e dizemos assim: esse problema aí não tem solução, é assim mesmo. Aí sabe o que nós estamos dizendo? Deus, tu não tem poder sobre esse problema. Tu tem poder para coisas pequenas, mas esse poder é muito grande. Esse problema é muito grande e o teu poder não consegue resolver. Deixa essa parte com Deus. A sua função é abrir a tua boca e dizer assim: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o teu poder se manifeste sobre a minha vida, para que a minha história mude. Por isso que a Bíblia vai nos dizer, amados, que aquele espírito imundo, quando vê Jesus Cristo, ele exclama, e preste atenção que a Bíblia vai dizer assim, ó: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste? Olha o que os demônios disseram. Os demônios olharam para Jesus e reconheceram. Reconheceram o quê? Olha o que ele vai dizer na sequência. Bem sei quem? O Santo de Deus. Preste atenção que ali era um espírito imundo dizendo: tu veio nos destruir, porque nós sabemos quem tu é. Tu é o Santo de Deus, aquele que tem poder para nos destruir. Ali o demônio estava falando. Ele tem poder para nos salvar, mas tem poder para destruir o demônio. O que eu quero que você entenda é isso. Porque você acha que Cristo se manifestou? 1 João, capítulo 3, versículo 8, olha o que a Bíblia diz. Quem pratica o pecado é do... Não sou eu que estou dizendo. Tá? A Bíblia. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Amém? Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Diga comigo. Para desfazer as obras do diabo. Diga de novo. Para desfazer as obras do diabo. O que eu quero que você entenda é isso. Que quando Cristo se manifesta, aonde Cristo se manifesta, as obras do diabo são desfeitas. A Bíblia nos diz que aonde a luz chega, e a Bíblia nos ensina quem é que é a luz deste mundo. Diga, Jesus. Ele é a luz na minha vida. Quando a luz chega, as trevas tem que sair. Quando Cristo se manifesta na tua vida, o inimigo, tem que sair. Porque ele sabe que Jesus Cristo veio para destruir,
desfazer as obras do diabo. Entenda isso. Mas nós podemos aprender isso e não viver. Mas o que eu quero nessa noite é que você aprenda e viva. Desfrute daquilo que Cristo já fez por você. Desfrute do poder que há no nome de Jesus e que está sobre a sua vida. Por isso que ele vai dizer na sequência: bem sei quem és, volta lá. Bem sei quem és, e aí os demônios dizem: o santo. Lembra quando Jesus Cristo chegou na terra dos Gadarenos? E a Bíblia vai descrever que um jovem sai de entre os sepulcros, nu, endemoniado, possesso por uma legião de demônios. E esse jovem vem correndo, e quando Jesus Cristo desce do barco e coloca os pés em terra, a Bíblia diz que esse jovem vem correndo e se joga aos pés de Jesus Cristo e o adora. Sabe o que é isso? Aqueles demônios vieram correndo, se prostraram aos pés de Jesus e adoraram. Sabe por quê? Porque eles sabiam quem Jesus era. Eles sabiam: esse é o Filho de Deus, esse é o Messias, esse é quem tira o pecado do mundo, esse é quem veio nos destruir, esse é o Santo de Deus. Até os demônios reconhecem isso. A pergunta que eu faço: e você? Você reconhece Cristo também? Você reconhece Cristo na tua vida com o poder de mudar, com o poder de restaurar, com o poder de curar, de libertar, de transformar? Você reconhece isso na sua vida? Porque muitas vezes, amados, as pessoas acreditam num monte de coisa, acreditam em qualquer história, acreditam em qualquer ilusão. E aí entra a parte que eu falei no início sobre ilusão. Às vezes as pessoas acreditam em coisas que não existem e não acreditam na Bíblia. Acreditam em coisas que pessoas criaram, inventaram, mitos, fantasias, e não acreditam na palavra de Deus. Não acreditam que Jesus Cristo é real. Não acreditam no reino de Deus. E a pergunta é: se eu não acreditar, se eu não crer, como que eu vou viver? Na presença do Pai. Eu preciso crer. Eu preciso entender isso, eu preciso crer isso na minha vida. E aquele demônio, aquele espírito imundo, quando a Bíblia diz: tu veio nos destruir, sabemos quem tu és o Santo de Deus. E aí a Bíblia nos diz, no versículo 25, repreendeu Jesus dizendo: cala, sai. Foi simples, não foi? Cala e sai. O que aconteceu? Quando Jesus liberou uma palavra, o que a Bíblia vai dizer? Próximo versículo. Então o espírito imundo, convulsionando, clamando com grande voz, saiu. A pergunta que eu faço para você é: aquele homem chegou de um jeito, não chegou? Aquele homem chegou com a sua vida destruída, chegou possuído por um espírito imundo. Talvez há anos ele vivia daquela maneira. Mas quando ele se encontra com Jesus, quando Jesus libera uma palavra na vida dele, sabe o que acontece? Um milagre. O que você está precisando talvez na tua vida é receber uma palavra e crer nessa palavra. De que o milagre de Cristo vai acontecer. De que há poder no nome de Jesus para mudar a tua história. Ele sabe o que você está vivendo, Ele sabe o que você está passando. Ele nos conhece. Mas como diz aquele louvor que foi cantado, não importa as circunstâncias, eu vou te louvar. Não importa as circunstâncias, eu vou te adorar. Mas às vezes, sabe o que nós fizemos quando vem a luta? Nós só choramos, nós só reclamamos, nós só murmuramos, nós só apontamos culpado. E esquecemos que há poder no nome. A pergunta que eu faço para você é: vai adiantar ficar chorando? Não tem um louvor que diz: tá chorando por quê?
Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Entenda isso. Às vezes não adianta você ir para o Facebook e botar carinha de choro e dizer eu estou triste. Você tem que contar é para Jesus. Amém, igreja? Amém. Entenda isso, você tem que contar das tuas lutas, dos teus problemas para Cristo. Se tiver que chorar, chore, mas chore diante de Jesus. Não adianta se enfiar dentro de uma cama e dizer assim, a vida acabou. Nada não dá certo. E acha que alguma coisa vai mudar. Não vai. Você precisa entender uma coisa. Você tem que aprender a buscar Cristo. Você precisa aprender a buscar o poder de Deus. A manifestação do poder de Deus. Às vezes a gente olha para a nossa vida e como é bom se sentir vítima, né? Como é bom se sentir coitadinho. Nós temos que aprender a não viver mais assim, amados. Hoje nós vivemos numa época, numa geração, que qualquer coisinha machuca. Qualquer palavrinha ofende. Como dizem por aí, a geração do mimimi. Não pega pesado, porque senão ofende. Uma geração, amados, que parece que não conhece o poder de Deus. Uma geração que parece que não conhece o Jesus Cristo que a Bíblia nos descreve. O Jesus Cristo que olhou para aquele homem que estava com aquele espírito imundo e disse para ele, cala-te e sai. E a Bíblia diz que o demônio se agitou, clamou e saiu. Ele teve que obedecer. Quando você entender isso e você começar a viver isso, você vai ver que as lutas que você está passando só se tornaram grandes porque ainda você não confiava no poder de Deus. Que ainda você não confiava no poder que é no nome de Jesus. Por isso que a Bíblia vai e diz, lá no versículo 27, e todos se admiraram. Se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que é isso? Como assim? Estava aqui esse homem, nós conhecia ele, nós sabia como é que era a vida dele, nós sabia como é que era o estado dele. E agora vem esse Jesus e diz, cala-te, sai, e saiu. E agora ele está bom, agora ele melhorou, agora o milagre aconteceu. Como assim? Por isso que a Bíblia diz, o que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles obedecem. Eles obedecem, amados. Porque há poder no nome de Jesus. E nós precisamos entender que Jesus Cristo disse em meu nome, vocês farão as obras que eu faço, e até, diga, maiores. Quem está dizendo isso não é o pastor, é a Bíblia. Está dizendo não é para o pastor, está dizendo para a igreja. As obras que Cristo fez, vocês também podem fazer. E até maiores. Só que às vezes nós não estamos vivendo isso. Às vezes nós só vivemos a luta. Às vezes nós só vivemos o problema. E esquecemos de viver o que Deus tem para a nossa vida. Por isso que a palavra, ela vai terminar dizendo que logo correu a fama por toda a província da Galileia. Porque as pessoas viram, ouviram, que existia poder, que existia autoridade em Jesus. E a Bíblia diz que as multidões começaram a caminhar atrás de Jesus. Ao ponto de que Jesus Cristo, ele não podia mais passar pela cidade,
porque era muita gente atrás dele. Jesus teve que começar a andar pelos desertos, porque ia uma multidão de pessoas caminhando atrás dele. Sabe por quê? Porque viam que existia poder em Jesus. Se coloca em pé. O que precisa acontecer na tua vida, amado? O que ainda precisa acontecer na tua vida? Para que você seja despertado, para viver o que Deus tem para você. Talvez você olhe hoje para a tua vida, talvez você olhe agora para a tua história, e você pensa quantas lutas, quantos problemas, quantas situações. E a pergunta que eu faço, será que tudo que já aconteceu não é o suficiente para você despertar esse Jesus na tua vida? Você despertar esse poder de Jesus na tua vida? E você viver o que Ele tem para você? Fecha os teus olhos. Coloque as mãos no teu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco, Pai, esse povo na tua presença. Eu coloco, meu Deus, eu coloco essas vidas diante do Senhor. Pai, que teu Espírito Santo toque nessa mente agora. Que o teu Espírito Santo toque nesse coração agora. E que ela possa entender, que este homem, que essa mulher possa entender, que há poder no nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Entenda isso. Jesus veio para te dar vida. Jesus veio para mudar a tua história. Ele veio para escrever uma nova história. E talvez esse é o ano de uma nova história para a tua vida. Talvez esse seja o ano de uma nova história na tua casa, na tua família. Em nome de Jesus Cristo, Pai, toca. Toca na mente, Senhor, e tira toda dúvida, toda incerteza, tudo aquilo, Senhor, que está impedindo essa pessoa de crer no Teu poder, de se render a Ti, de viver aquilo que o Senhor tem. Essa é a minha oração, Pai. Este é o meu clamor por essas vidas, em nome de Jesus.